a própria rede municipal, estadual, principalmente a rede municipal, que é a primeira infância. E vamos começar esses quadros aqui, toda quarta e sexta, esse bate-papo, com dicas, com ideias, sugestões e aberto à sociedade, até para as pessoas que têm alguma dúvida, perguntar. Doutor Mauro, bom dia, que prazer tê-lo aqui. Vamos iniciar essa caminhada. Bom dia, Jango, bom dia, ouvintes da Bragança FM. Jango, terças e sexta ou quarta? Terça e sexta, eu que estou aqui, perdão, é que hoje eu confundi com quarta-feira. Terça e sexta, 10 horas. É que tem hora, é tanta coisa na cabeça. Terça e sexta, 10 horas, estaremos aqui falando sobre educação. Nesse momento, Jango, falar sobre a importância da educação na primeira infância. Por quê? Como você mesmo falou, o momento é da gente pensar, e aí eu quero iniciar, Jango, cumprimentando a secretária de Educação, a Tatiane Canquerini, porque e cumprimentá-la pela sensibilidade, pelo compromisso, né, e pelo apoio que ela tem dado na construção do nosso plano municipal para a primeira infância, que ainda está embrionário. A gente não tem nenhum produto ainda desse movimento da Secretaria, mas cumprimentá-la pela iniciativa. Ela que inclusive esteve no seminário promovido pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Evento importantíssimo que está no YouTube. O evento é Seminário sobre Políticas Públicas para a Primeira Infância, Diagnóstico e Ação. Seminário no qual esteve presente a deputada estadual Marina Elô, deputada que tem como pauta prioritária na sua carreira, no primeiro e no segundo mandato como deputada estadual, a primeira infância, a educação das crianças. Agora, qual é a importância de políticas públicas para a primeira infância, Jango? Primeiro, do ponto de vista legal. O artigo 227 da Constituição e o ECA já diz claramente que as crianças têm prioridade absoluta no que diz respeito, Jango, às condições para o seu pleno desenvolvimento e proteção. E isso é de responsabilidade da família, isso é de responsabilidade da sociedade e isso é de responsabilidade do Estado. E o governo federal, Jango, ele sancionou o marco legal para a primeira infância, que é a lei 13.257 de 2026, esse ano, que reforça a necessidade de priorizar políticas públicas para esta fase da vida, essa faixa etária, que é chamada primeira infância. Então, essa é a razão legal, é a justificativa legal para que a gente pense políticas públicas para a primeira infância. Porém, Jango, existe também a razão biológica, fisiológica, social e de desenvolvimento humano, que é esse período da vida do ser humano chamado de primeira infância. A formação dele, né? Exato, Jango. A primeira infância é esse período que vai de 0 a 6 anos. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem muito trabalho publicado, então as pessoas interessadas podem acessar os artigos, né? Os sites, no site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem muita informação legal. No Instagram do GT _educação, tem bastante material também sobre a primeira infância. Agora, por que esse período é importante? É isso que a gente gostaria de falar hoje, Jango. A primeira infância é o período mais intenso do nosso neurodesenvolvimento, do desenvolvimento do nosso cérebro. É uma fase da vida, Jango, que as crianças são muito sensíveis aos estímulos. É uma fase que o cérebro das crianças processam mais de 1 milhão de comunicações entre os neurônios. A gente chama de sinapses. Mais de 1 milhão por minuto, por segundo. É uma coisa absurdamente rápida. O estímulo, né? Então é nessa fase que a gente tem que dar para essas crianças proteção, educação de qualidade,
professores com condições de prover nessas crianças os estímulos adequados, as proteções adequadas para o pleno desenvolvimento, para o desenvolvimento integral destas crianças. E a maioria de nós, Jango, interpreta que o período mais importante da nossa vida é a adolescência. Não é a adolescência. É consequência. A adolescência é consequência do que da primeira infância. A sua infância. vida inteira é consequência daquilo que aconteceu na primeira infância. Então, a primeira infância é o período de ouro. Então, este é o momento que a gente precisa construir 2 conjuntos de políticas públicas. O Plano Municipal para a Primeira Infância é sustentado pelo Marco Legal da Primeira Infância, por a Lei 13.257 de 2026, e o Plano Nacional de Educação, também promulgado esse ano, de 14 de abril de 2026, e que os 2 planos terão vigência por 10 anos. Portanto, Jango... É um período para se planejar, para se organizar e preparar tudo isso, né, Mauro? E um período importantíssimo para a participação da sociedade, participação dos professores, participação dos pais, dos estudantes, porque é a construção de políticas públicas de Estado e não de governo. O governo que está atualmente no poder, ele é transitório, o Estado é permanente. Então, nós temos que construir políticas públicas consistentes, políticas públicas que vão transpassar governos, né? E esse é o momento. Vão formar gerações, né? Vão formar gerações. Então, o Plano Municipal para a Primeira Infância é uma necessidade e a gente precisa construí-lo com muitas mãos, construir agora, nesse momento, porque tem prazo. E nós precisamos cumprir esse prazo, porém, nós não podemos fazer nada de correria. Nós temos que... Calma. Porque nós precisamos construir um plano robusto, sustentável, que tenha orçamento. E o plano para a primeira infância, ele não é construído pela Secretaria de Educação. Não. São várias secretarias. É um plano que tem uma intersectorialidade importantíssima. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Promoção Secretaria Social. de Promoção Social, Esporte, Cultura. Todas essas a Secretaria de Finanças, nós temos que ter dinheiro. O plano tem que prever orçamento, Jango. Orçamento transversais. A Secretaria de Saúde tem que ter orçamento para o Plano Municipal da Primeira Infância. A Secretaria de Educação tem que ter orçamento. A Secretaria de Ação Social. Todas essas secretarias precisam ter previsão orçamentária no PPA e na LOA. É importantíssimo. Para poder realmente aplicar ano a ano quais serão as metas, objetivos, né? Exatamente. Então, o plano precisa ser construído. E esse seminário, Jango, é uma oportunidade. O seminário que aconteceu lá na sede do Tribunal de Contas do Estado, do qual a nossa secretária de Educação esteve presente. Eu não estive presente, mas eu assisti o seminário inteiro. São 2 jornadas, uma pela manhã e outra à tarde, com palestras espetaculares que vão dar bons subsídios, boas informações para se fazer um bom plano municipal para a primeira infância. A fala de 3 gestores de planos para a primeira infância que já estão em vigor aqui no nosso estado. A professora Maiara, que é a gestora do plano para a primeira infância da capital de São Paulo, o Tiago Ferrari, que fez uma palestra brilhante da importância da primeira infância e mostrou como funciona o Plano Municipal para a Primeira Infância em Campinas, né? E a Maiara, que é a gestora do Plano Municipal para a Primeira Infância em Jundiaí. Deram exemplos. São cidades próximas aqui, que né? Nós não precisamos inventar a roda. E nós precisamos construir um plano com metas, mas que possam ser monitoradas. Doutor, tem uma pergunta da semana passada. A Ângela de Oliveira, ela é do CDHU. Ela comentou, doutor Mauro, Jango, prazer aí, gostei muito da conversa. Eu ouvi uma palestra que falavam que a ida da criança com 2, 3 anos nas creches, nas escolas, isso afetou muito o comportamento do conjunto da questão de família, de formação. Difícil responder, né? Ô Jango, as crianças... Ângela de Oliveira. Oi, Ângela, que alegria receber a sua pergunta, a sua indagação. Ângela,
As crianças precisam de convívio com outras crianças, as crianças precisam de convívio com os adultos. O ambiente que a criança, até os 3 anos, o ambiente precisa ser de absoluta proteção, de que você possa permitir que essa criança, além da proteção, essa criança tenha um ambiente estimulante, um ambiente que gere curiosidade, um ambiente que gere criatividade para o desenvolvimento dessa criança. O cenário que a gente vive hoje, Jango, no século XXI, é a necessidade das famílias trabalharem. O pai trabalha, a mãe trabalha, e a creche é um lugar acolhedor, né? Privilegiado. Porém, precisa ter qualidade. Precisa ter condições. É isso que eu questiono. Os professores precisam ser atualizados, os professores precisam ser valorizados, a creche precisa ser um ambiente acolhedor. Que chama a atenção da criança. Desperte, né? As famílias precisam participar desse momento na creche, do convívio, né? De estar na creche, apoiando os professores, apoiando a creche. A educação de crianças é fundamental, a participação da família, é fundamental. E o ambiente escolar, na medida do possível, ele precisa simular o ambiente do lar. A criança precisa se sentir acolhida, se sentir segura, para ela poder brincar, aprender e se desenvolver. Então, são requisitos: ambiente adequado, professores preparados e famílias apoiando. Esse é o melhor do cenário. Tem uma outra aqui, o José Maria de Oliveira, ele é do bairro Santa Libânia, ali perto da Igreja São Francisco. Jango, bom dia, doutor Mauro, um prazer ouvi-los, sempre é muito bom, acompanho em primeira mão. E eu estou gostando desse quadro que você está criando, na sexta-feira eu já ouvi o doutor Mauro. A questão também hoje de os casais, ter a questão de separações, isso, aquilo, interfere e muito na questão da formação da criança de 0 a 6 anos. Sem dúvida, Zé Maria, sem dúvida. Hoje, se discute a questão do responsável pela criança e não mais a questão da parentalidade. É importante que o responsável pela criança, quer seja o pai, quer seja a mãe, quer seja a tia, a avó ou uma outra pessoa qualquer, ela passa a cumprir o papel do responsável, do protetor. Lembrando que o marco legal para a primeira infância, o artigo 227 da Constituição e o próprio ECA define prioridade absoluta do ponto de vista da proteção, do pleno desenvolvimento destas crianças. Então, a responsabilidade, né, sobre a criança. Exatamente. E ter esse olhar, porque a criança não é um ser que será. A criança, Jango, é um ser que já é. Já está, né? Já tem direitos. E essas legislações sancionadas este ano pelo governo federal reforça a necessidade de que para essas crianças de 0 a 6 anos, para a primeira infância, há uma prioridade absoluta e uma obrigação da família, do Estado e da sociedade em prover as condições para o pleno desenvolvimento dessas crianças. Não, é de suma importância, a gente tem visto, né, que nunca esse foco foi levantado, né, doutor? Recentemente, sistemas foram abordados dessa questão da valorização e desse trabalho que tem que ser feito, esse planejamento de 0 a 6 anos, né, doutor? Agora que surgiu isso, né? De pouco tempo, né? Ô, Jango, não é de pouco tempo, é de pouco tempo aqui. O personalidade. A vocação. É aí que se constrói o caráter. A vocação, né? E é na personalidade, no caráter, que está a vocação, que está o compromisso, que está a empatia. A responsabilidade. Né? Que está o amar, o amor ao próximo. Né? É aí, na primeira infância. Aí é o período de ouro para o desenvolvimento do ser humano. Então, o Plano Municipal para a Primeira Infância que está sendo construído no nosso município precisa ter qualidade, precisa ter orçamento, precisa ter metas monitoráveis que a gente possa saber como está evoluindo. Então, temos, e eu sempre digo uma frase, temos que ser todos
pela educação. E hoje, todos pela educação na primeira infância. Eu tenho como tema, até pelo fato de ter ficado 25 anos em sala de aula, e depois ter ocupado cargos de vereador e prefeito, eu sempre brincava no bom sentido, isso lá em 2005, 2006, com a rede municipal de educação. Aqui é a melhor secretaria, é a melhor ferramenta do município. Prefeito, eu falei, olha, para começar, nós temos 25% do orçamento para gastar. É a pasta que mais tem dinheiro para se gastar. Nós não é gastar, é investir. Nós estamos investindo no futuro. Isso realmente eu sempre tive como norte comigo, e a prova é que o avanço que Bragança deu na educação, e hoje eu fico triste pelos números que eu tenho acompanhado, e eu espero que agora, com esse trabalho, doutor Mauro, o senhor está aí tendo essa relação com a Secretaria de Educação, que nós possamos dar um norte, uma virada, uma guinada nisso, e começarmos a jogar essa semente em terreno fértil. E eu não tenho dúvida que a oportunidade é essa, a oportunidade da gente construir esses dois planos. O Plano Municipal para a Primeira Infância e o Plano Municipal de Educação. É importantíssimo que a sociedade participe disso, que os professores participem disso, que as famílias participem disso, porque são os nossos filhos, os nossos netos que estarão nessas escolas. Né? Que serão os futuros médicos, futuro dentista, comunicador, o futuro da sociedade. É aí. Então a primeira infância é o período de ouro por isso, né? Eu convido as pessoas a conhecer o grupo de trabalho da educação no Instituto Viva Democracia, que com a professora Nani, a professora Roberta Aze, que tem feito um trabalho maravilhoso pesquisando informações no Ministério da Educação, na Secretaria Estadual de Educação, levando dados, né? Dados da educação, sobretudo nesse momento, dados que possam ajudar o grupo que está à frente da construção do Plano Municipal para a Primeira Infância, ajudar esse grupo a ter boas informações, a conhecer boas experiências em planos que já se construíram e como fazer um bom plano municipal para a primeira infância. Lá no GT_Educação, você tem uma série de endereços que podem te auxiliar. Inclusive, o link para esse seminário, que o seminário se chamou Diagnóstico e Ação, promovido lá pelo Tribunal de Contas do Estado, que é um seminário maravilhoso, palestra fantástica de vários professores, vários educadores, gente de altíssima qualidade, né, preocupados com a educação, sobretudo a educação na primeira infância. Tem muita informação legal. O site também, as plataformas da Fundação então, Maria Cecília Souto Vidigal, que tem muito estudo, muita pesquisa sobre educação, sobretudo educação na primeira infância. Então está disponível para os professores, para os pais, para os gestores, né? E isso pode ser importante ferramenta para a construção de um bom plano para a primeira infância. Jango? Então foi o nosso primeiro encontro hoje, nosso primeiro bate-papo, né? Porque o doutor Mauro vai aos poucos, a gente vai fazer aquela chamada, aquela dose homeopática, né, doutor? No bom sentido, para que o ouvinte, você que é pai, você que é mãe, você que ouve a Bragança CVM, que tem criança, tem neto, vô, avó, não importa, para que esse cuidado, que agora tem um novo olhar para a educação e virou uma obrigação da sociedade de realmente contribuir e dar esse resultado, né, doutor? Sem Essa dúvida. É a verdade, né? É a verdade. É uma obrigação legal. A Constituição diz isso, o Marco Legal para a Primeira Infância diz isso, que nós temos 3 atores que têm essa obrigação de cuidar da primeira infância como prioridade absoluta. A família, a sociedade e o Estado. Então, juntos nós podemos fazer mais. Vamos convidar o pessoal, façam perguntas. Isso. Sexta-feira, 10 horas, estarei aqui novamente falando sobre educação na primeira infância.